Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, todos os séculos, todas as gerações. Agora no século XXI, Deus levantou esse ministério. E esse ministério não pode acrescentar, nem diminuir, nem um tio, nem um cedilha das sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, que Ele ensinou quando Ele esteve nesta baixa terra. De tempos em tempos, Deus tem que levantar os seus atalaias da última hora. E esses atalaias têm que andar passo a passo com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos aqui na terra. Vamos tomar como base para a nossa mensagem a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14. Vejam o que o Espírito Santo falou para Paulo sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Ouçamos. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo e nada sabe, mas dali acerca de questões de contendas, de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, o alimento e o vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se têm desviado da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Com esta mensagem do apóstolo Paulo, o homem que tinha a mente de Cristo, o homem que disse, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Amados irmãos e ouvintes, diante de tantas aberrações que nós ouvimos nas redes sociais, não podemos ficar calados. Tem uma instituição religiosa aqui no Brasil, que os seus líderes religiosos têm convicção que ela é a única igreja verdadeira. Só aqui na terra ou no Brasil é a verdadeira, ou no mundo inteiro. Aonde tiver esta igreja com este nome, aí se encontra a Igreja de Deus. Todas as outras igrejas, para eles, não são de Deus. A única igreja de Deus que tem aqui na terra é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A única igreja que cumpre os 10 mandamentos aqui na terra. As outras igrejas podem até cumprir 9 mandamentos, mas não cumpre os 10 mandamentos. A única igreja aqui na terra que se identifica como Igreja de Deus aqui na terra é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, esta Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja muito antiga. Quando o Filho de Deus veio a esta baixa terra, já existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O próprio Jesus Cristo nos mostrou esta Igreja Adventista do Sétimo Dia no seu tempo. Vejamos Mateus 23, 1 a 39. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Vejam quem eram os adventistas do sétimo dia no tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra. Os escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés. Isso quer dizer que os escribas e os fariseus estavam guardando a lei de Moisés rigorosamente, sem transgredir nem um tio e nem um cedilha. Os 10 mandamentos mais exigidos pela lei ou pela religião dos adventistas do sétimo dia é o sábado. Na lei, quem transgredisse um ponto da lei era réu de morte. Com a testemunha de 2 ou 3 pessoas, o transgressor morria sem misericórdia. Veja Hebreus 10, 28. É lamentável, em pleno século XXI, no terceiro milênio, ainda ter um grupo de religiosos aqui na terra, seguindo a religião dos escribas e fariseus aqui na terra, hoje no século XXI. A mesma ideia que os escribas e fariseus tinham, tem os adventistas do sétimo dia hoje no século XXI, terceiro milênio. Vejam,
O tamanho da hipocrisia dos adventistas do sétimo dia. Dizem que seguem a Jesus Cristo nas suas igrejas adventistas. Os escribas e os fariseus também seguiam a Jesus Cristo, não porque acreditassem nele, mas seguiam para criticarem a Jesus Cristo. Os escribas e fariseus seguiam a Jesus Cristo para espionarem tudo o que Jesus fazia. Uma das coisas que mais se escandalizavam os escribas e fariseus era porque Jesus não guardava o sábado. Acredito que os fiéis da igreja adventista do sétimo dia não conhecem as escrituras e principalmente o Novo Testamento. Se eu perguntasse a um adventista do sétimo dia, Jesus Cristo guardou o sábado? Jesus Cristo mandou guardar o sábado? Qual seria a resposta do adventista do sétimo dia? Será que o adventista do sétimo dia encontraria base com as palavras do Senhor Jesus Cristo para nos responder aonde está escrito com as palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele nos mandando guardar o sábado? Ouçam, adventistas do sétimo dia, passagens das escrituras que vocês não conheceram, porque os vossos líderes não ensinam para vocês. Lucas 12, 1 a 3. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros. Começou Jesus a dizer, primeiro aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Os adventistas dos sétimos dias não compreendem as palavras de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. O mesmo fermento dos fariseus estão conservando os adventistas dos sétimos dias hoje no século XXI, que é a mesma hipocrisia dos fariseus. Tudo aquilo que estava encoberto para os fariseus está encoberto para os adventistas do sétimo dia hoje no século XXI, terceiro milênio. Os adventistas do sétimo dia afirmam que a única igreja verdadeira hoje no século XXI é a igreja adventista do sétimo dia. Como alguém tem tanta certeza de afirmar uma mentira desse tamanho, com certeza esta está com a mente cauterizada e dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios. Como profetizou Paulo para os finais dos tempos, veja 1 Timóteo 4, 2, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Quando os homens não querem obedecer à verdade para se salvarem, o próprio Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira pensando que estão crendo na verdade. O Senhor Jesus Cristo disse que não há nada oculto que um dia não seja revelado. Então, Deus não vai deixar por muito tempo, ou por mais tempo, de revelar tudo isso concernente às verdades do seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Somente o Espírito Santo pode ensinar as verdades sobre o Filho de Deus aqui na terra. Tudo o que foi revelado pelos santos profetas para os finais dos tempos está se cumprindo no século XXI, terceiro milênio. Jeremias profetizou que Deus iria tirar o pasto da boca dos pastores. Veja Jeremias 25, 34 a 36. Quando vai se cumprir esta profecia de Jeremias aqui na terra? Quando Deus revelar para os povos da terra que na sua igreja aqui na terra não tem homens intitulados pastores. Tem um único pastor, ou um só pastor. E o nome deste pastor chama-se Senhor Jesus Cristo. Quando tudo isso que está oculto for revelado por Deus para os religiosos da terra, aí se cumprirá a profecia de Jeremias. Deus tirará o pasto da boca dos pastores. Quando os religiosos descobrirem que na igreja de Deus aqui na terra não tem pastores e nem a doutrina do dízimo, eles vão descobrir toda a verdade sobre a igreja de Deus aqui na terra. Não vão mais acreditar em homens intitulados pastores e nem vão mais pagar dízimo para os pastores. Então, o pasto dos pastores é o dízimo que as suas ovelhas pagam para os pastores. É como disse o profeta Ezequiel no capítulo 34, 1 a 31. Os pastores se alimentam da carne das ovelhas, bebem o sangue das ovelhas e se vestem da lã das ovelhas. Confira na sua Bíblia a qual você diz que crê como palavra de Deus. Ou vocês são hipócritas, só crê na Bíblia
como palavra de Deus, se a palavra de Deus não descobriu o que está oculto para vocês nas suas religiões? Quando todos os religiosos descobrirem a verdade sobre o dízimo, nunca mais este religioso pagará dízimo para os pastores. Para que se cumpra a profecia de Jeremias, Deus vai tirar o pasto da boca dos pastores. O pastor dos pastores é o Senhor Jesus Cristo. O pasto dos pastores é o dízimo das suas ovelhas. Quando as ovelhas dos pastores descobrirem que os dízimos que elas dão não é para Deus, é para os seus pastores, elas vão encolher as suas mãos para estes pastores e eles vão ter que trabalhar para se sustentarem a si mesmos e a sua família. Isso já está acontecendo com muitas ovelhas aqui na terra, porque nada há oculto que não haja de ser revelado, disse o próprio Jesus Cristo em Lucas 12, 1-3. O dízimo é fermento dos fariseus, e Jesus Cristo disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja o tamanho da hipocrisia destes pastores. Dizem que os dízimos é para Deus, e quem não der os dízimos estão roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente hoje no século XXI, no meio dos religiosos do século XXI, ele dizia as mesmas palavras que ele disse em Lucas 12, 1-3. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Em seguida, Jesus diz: não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Tudo o que está encoberto um dia vai ser descoberto. E uma das coisas ocultas é a hipocrisia destas lideranças religiosas do século XXI, usando a lei do Velho Testamento, que perdeu a sua validade com a morte do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. É muita hipocrisia por parte de uma liderança religiosa usarem a antiga lei de Moisés para enganar as pobres ovelhas que nenhuma lhe pertencem. Porque as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo e não pertencem aos pastores. As ovelhas têm um dono, e o dono destas ovelhas é o Senhor Jesus Cristo. Veja João 10, 11-16. Então todas as lideranças religiosas dizem que Deus é o dono da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo só fundou uma igreja aqui na terra. Como Jesus Cristo podia ser o dono destas igrejas, se ele não fundou estas igrejas? Então, a confusão é grande no mundo, com milhares e milhares de igrejas, e todas se dizendo que são verdadeiras, que são igreja de Deus e de Jesus Cristo. Como no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os seus líderes afirmam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira na terra, que cumpre os 10 mandamentos sem omitir nenhum mandamento. Isso é hipocrisia de fariseus dizer que a Igreja Adventista é a única igreja que cumpre os 10 mandamentos hoje no século XXI. Por quê? Guardam o sábado e são fiéis nos dízimos, ou são fiéis dizimistas. Uma igreja hoje no século XXI que guarda o sábado e são fiéis dizimistas está caída da graça de Cristo, está separada de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Podemos provar com as palavras do Senhor Jesus Cristo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira não tem pastores, tem um só pastor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pastores. A igreja verdadeira não tem a doutrina do dízimo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a doutrina do dízimo. A igreja verdadeira não guarda o sábado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia guarda o sábado. A igreja verdadeira é fundamentada no Novo Testamento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é fundamentada no Antigo Testamento. Então, surge uma pergunta para os Adventistas do Sétimo Dia responderem: qual é a igreja verdadeira? É a igreja que está fundamentada no Novo Testamento ou é a igreja que está fundamentada no Velho Testamento? Qual é a igreja verdadeira? É a igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou ou é a igreja que os pastores fundaram? A coluna da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o Antigo Testamento. A coluna da Igreja
do Senhor Jesus Cristo é o Novo Testamento. A coluna da igreja adventista é a senhora Ellen White, que é a profetisa da igreja deles. A coluna da igreja adventista do sétimo dia não é o Senhor Jesus Cristo, é a guarda dos sábados e o pagamento dos dízimos da antiga lei de Moisés. Como uma igreja se justifica aqui na terra que é a verdadeira igreja de Deus aqui na terra, fazendo oposição contra o Filho de Deus aqui na terra? O Senhor Jesus Cristo nunca guardou o sábado e nem mandou ninguém guardar o sábado. Uma doutrina que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, em Gálatas 1, 6 a 12, é uma doutrina anátema, é maldita. A igreja adventista do sétimo dia é oposta ao Novo Testamento. A igreja adventista do sétimo dia estão na lei do Antigo Testamento. O Novo Testamento diz que o Senhor Jesus Cristo é o fim da lei. É o fim da lei do Antigo Testamento, conforme Romanos 10 e 4. A igreja adventista crê, com base na lei do Velho Testamento, que quem não obedecer à lei está em maldição. O Novo Testamento diz que os que ainda estiverem na lei do Antigo Testamento estão em maldição. Porque o Filho de Deus se fez maldição em nosso lugar, conforme Gálatas 3, 10 a 13, Gálatas 4, 4, 5. O Novo Testamento nos prova categoricamente que a igreja adventista do sétimo dia não é a verdadeira e não pertence ao Senhor Jesus Cristo. E está em maldição, caída da graça de Cristo, separada de Cristo aqui na terra. Conforme disse Paulo aos Gálatas, veja Gálatas capítulo 5, 1 a 4. Agora, adventista do sétimo dia, eles estão anulando a morte do Filho de Deus na dura cruz do Calvário. Veja Gálatas 2, 19 a 21. É um grande abismo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E este grande abismo está oculto para a igreja adventista do sétimo dia. As redes sociais nos mostram que já tem muitos adventistas da igreja saindo deste grande abismo, saindo da lei e aceitando a graça do Filho de Deus, reconhecendo que a igreja adventista do sétimo dia está enquadrada nas profecias de Paulo, em 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Talvez os adventistas do sétimo dia digam que estas profecias de Paulo não é para eles, porque eles estão guardando toda a lei de Deus do Antigo Testamento. Eles são os únicos que estão guardando a lei de Deus no Antigo Testamento. Eles dizem que as igrejas que não guardarem os 10 mandamentos não são a igreja de Deus. Vejam, amados irmãos e ouvintes, como o Novo Testamento está oculto para os adventistas do sétimo dia. Vejam que os adventistas do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra disseram com o Senhor Jesus Cristo, veja João 9,16. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. O Senhor Jesus Cristo fazia todas estas coisas no dia de sábado. Veja João capítulo 5. O Senhor Jesus Cristo cura um paralítico no dia de sábado. Os adventistas do sétimo dia foram repreender o Senhor Jesus Cristo porque ele tinha curado o paralítico no dia dos sábados. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo respondeu para os adventistas do sétimo dia. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os adventistas do sétimo dia procuravam Jesus Cristo para matar. Porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Disse-lhe, pois, Jesus para os adventistas do sétimo dia, em verdade eu vos digo, que o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão fazer o que viu o Pai fazer. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz também igualmente. João 5, 1 a 47, confira lá. O Senhor Jesus Cristo termina o capítulo 5 de João dizendo para os adventistas do sétimo dia, o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma, e a sua palavra não permanece em vocês, porque não credes naquele que me enviou. Examinais as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim.
mas vocês não querem vir a mim para ter vida? Eu não recebo glória dos homens, ou seja, eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem sei, e vos conheço que vocês não têm o amor de Deus em vossos corações. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier no seu próprio nome, a esse vocês recebem com muito mais amor do que a mim. Como podeis crer vós, que recebeis glória uns dos outros, e não buscam a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar vocês perante o Pai. Há um que vai acusar vocês perante o Pai, Moisés, em quem vocês esperam. Ou seja, Moisés, em quem vocês ainda estão guardando a sua lei. Pois se vocês crescem em Moisés, crereis em mim, porque de mim Moisés escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis em mim? Se não crer no que Moisés escreveu a meu respeito, como crerão nas minhas palavras? Moisés vos deu a lei, e nenhum de vocês cumpre a lei? Por que vocês procuram matar-me a mim? Veja João 7, 15 a 24. Outro choque dos adventistas do sétimo dia com o Senhor Jesus Cristo, por causa do sábado. Os adventistas do sétimo dia disseram que Jesus Cristo estava endemoniado. Será que os adventistas do sétimo dia dirão com os que não guardam o sábado hoje no século XXI? Como um verdadeiro cristão pode acreditar que a igreja adventista do sétimo dia seja a verdadeira igreja hoje no século XXI, terceiro milênio? Como nós podemos acreditar que só a igreja adventista do sétimo dia seja a verdadeira igreja com a verdade absoluta, como eles ensinam para os seus fiéis e ouvintes? Nesta estrada do engano, não só anda as igrejas adventistas do sétimo dia, anda mais de 90% das igrejas denominacionais da face da terra. Todas as igrejas professam ser verdadeiras, só ela é verdadeira e as outras são falsas. Até agora, a única igreja que está nas redes sociais se justificando que é a verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Até Cid Moreira está nesta estrada do engano, dizendo que a igreja adventista do sétimo dia é a verdadeira igreja aqui na terra, porque guarda os 10 mandamentos, inclusive a guarda do sábado, da lei do velho pacto. É lamentável os adventistas do sétimo dia desprezarem a graça do Filho de Deus para se apegarem à lei do velho mandamento ou do Velho Testamento, que não tem mais nenhuma validade na graça do Filho de Deus. É como disse Paulo aos Gálatas 2, 19, 21. Se a salvação vem mediante a obediência aos mandamentos da lei, então Cristo morreu em vão. Qual foi a utilidade da vinda do Filho de Deus a esta baixa terra para os adventistas do sétimo dia? Se eles ainda estão buscando a justificação diante de Deus, obedecendo os 10 mandamentos da lei? Veja o que um ex-adventista do sétimo dia diz: pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justificação vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. O nome deste ex-adventista do sétimo dia era Saulo. Saulo, antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, ele era adventista do sétimo dia, como os fariseus, porque ele tinha sido formado nos seminários adventistas por um mestre chamado Gamaliel. Com certeza Saulo tinha o seu diploma de pastor adventista do sétimo dia. Depois da conversão de Saulo, qual foi o valor que ele deu ao seu diploma de pastor? Veja Filipenses 3, 1 a 8. Paulo disse: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo
Mas servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se alguém julga que pode confiar também. Ainda muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo pela igreja, persegui a igreja de Deus. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor do Senhor Jesus Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como lixo, para que possa ganhar Cristo. Para terminar o capítulo 3 aos Filipenses, Paulo disse: irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há dos quais repetidas vezes disse, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória se assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. É muita hipocrisia dos adventistas do sétimo dia falarem tanto na segunda vinda de Jesus Cristo e desprezarem a graça de Jesus Cristo. Se os adventistas do sétimo dia não fizerem o que fez Saulo no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, vão ter só confusão e vergonha. Vejam, adventistas do sétimo dia, o que disse João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28. João disse: e agora, filhinhos, permanecei nele, isso é, em Jesus Cristo, e na sua doutrina, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Eu lhe pergunto, meu amado irmão adventista do sétimo dia, vocês estão permanecendo na doutrina do Senhor Jesus Cristo em vossas igrejas? Vocês estão fazendo o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer? O Senhor Jesus Cristo mandou vocês guardar os 10 mandamentos da lei? Vocês não conhecem aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 22, 34 a 40? Um mestre da lei dos fariseus chegou para perto de Jesus e perguntou, quer dizer, para se justificar diante de Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu para o adventista do sétimo dia: o primeiro mandamento na lei é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento, o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Será que o fariseu entendeu o que Jesus Cristo respondeu sobre os mandamentos? Para o Senhor Jesus Cristo, o grande mandamento é o amor a Deus sobre todas as coisas. Para os fariseus adventistas do sétimo dia, o grande mandamento de Deus é guardar o sábado e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Para o Senhor Jesus Cristo, quem cumpriu os 2 mandamentos já cumpriu toda a lei e os profetas. Mas para os adventistas do sétimo dia, se não cumprir os 10 mandamentos, não entra no reino de Deus. Os 2 mandamentos que o Senhor Jesus Cristo ordena para que se cumprissem foi o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quem cumpre esses 2 mandamentos já cumpriu toda a lei e os profetas, disse Jesus. Os 2 mandamentos ordenados pelos adventistas do sétimo dia são eles: guardar o sábado e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Desses 2 mandamentos depende todos os adventistas do sétimo dia hoje no século XXI, terceiro milênio. Para os adventistas do sétimo dia, um fiel adventista pode deixar de cumprir 8 mandamentos e cumprir apenas 2. Se cumprir esses 2 mandamentos, já cumpriu todos os 10 mandamentos. Guardar o sábado e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Vejam a contradição dos adventistas do sétimo dia. O Senhor Jesus Cristo disse que o primeiro e grande mandamento é o amor a Deus.
Os adventistas do sétimo dia ensinam que o grande mandamento de Deus é guardar o sábado. Para os adventistas do sétimo dia, é impossível uma alma entrar no reino de Deus sem guardar o sábado. Que vergonha e decepção para os adventistas do sétimo dia naquele grande dia, no juízo final na presença do Senhor Jesus Cristo, eles ficarem à esquerda para serem chamados de malditos praticadores de iniquidades. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para os adventistas do sétimo dia naquele dia: por que vocês me chamavam Senhor, Senhor, e não faziam o que eu vos mandei fazer? Eu mandei vocês guardarem o sábado e pagar dízimo. Eu vos mandei vocês guardarem o sábado. Eu vos mandei vocês serem fiéis dizimistas. Eu vos mandei vocês guardar os 10 mandamentos da lei. Naquele dia vai haver choro e ranger de dentes, quando os adventistas do sétimo dia virem os seguidores da graça de Cristo à sua direita naquele dia no juízo final, e eles, os adventistas do sétimo dia, à esquerda do Senhor Jesus Cristo naquele dia, não vai adiantar lamento, porque aquele dia é dia de juízo, é dia de fazer justiça com esta nação religiosa que viveram aqui na terra fazendo oposição ao Senhor Jesus Cristo nas igrejas que os homens eram os seus pastores. Todas as igrejas se justificam que são verdadeiras. A igreja mais exaltada na terra, hoje no século XXI, é a igreja adventista do sétimo dia. O Senhor Jesus Cristo disse que não há nada oculto que não seja revelado. Chegou o tempo de tudo que está oculto aqui na terra, dentro das religiões, ser revelado pelo Espírito Santo. Para tudo tem o seu tempo determinado por Deus aqui na terra. Chegou o tempo das coisas ocultas serem reveladas por Deus para um atalaia aqui na terra. Ou seja, Deus está levantando os seus atalaias nestes últimos tempos para revelar segredos que ainda não tinham sido revelados para os povos aqui na terra. Ouvi. E o segredo que estava oculto era o segredo das religiões. Quem imagina no seu coração o que as religiões estão fazendo com as pobres almas aqui na terra? Muitos pensam que as religiões é um refúgio de pecadores aqui na terra. É exatamente este segredo que precisa ser revelado antes da volta do Senhor Jesus Cristo. É o segredo que tem dentro das religiões hoje no século XXI, terceiro milênio. Antes de tocar a última trombeta, isso vai ser revelado. As religiões é um esconderijo de pecadores hoje no século XXI, terceiro milênio. A confusão é grande na terra, causada pelas religiões na terra. E o mais incrível é que os líderes religiosos dão às suas religiões o nome de igreja, mas não é igreja, é um comércio de almas humanas na terra, é um comércio sonegador de impostos, porque existe uma lei que isenta as igrejas de pagar impostos para os governos, porque as igrejas são abertas como entidade beneficente sem fins lucrativos, mas isso só no papel, na prática, é um comércio de almas humanas na terra. As religiões escravizam as pobres almas sedentas da sua salvação eterna nos céus. O Senhor Jesus Cristo veio para libertar as almas da escravidão da lei de Faraó, mas os religiosos não aceitaram o libertador. Mataram, crucificaram em uma cruz o libertador. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse dado apoio às religiões, as lideranças religiosas não tinham odiado o Senhor Jesus Cristo a tal ponto de chamarem de endemoniado e louco. Então as lideranças religiosas continuam crucificando o Senhor Jesus Cristo, o nosso divino mestre, o nosso libertador hoje no século XXI, terceiro milênio. 99% das religiões aqui no nosso país brasileiro não concordam com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões. Isso é um segredo que não pode ser revelado para quem é fanático de religião. Porque os fanáticos de religiões têm a mente cauterizada para não entender o segredo oculto que tem dentro das religiões. Somente os que recebem a graça do Filho do Deus vivo podem desvendar este segredo que tem por trás das religiões hoje no século XXI.
Uma só palavra do Senhor Jesus Cristo desvenda o segredo oculto que tem nas religiões hoje no século XXI. Em João 8, 32 a 36, o Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quem é escravo de uma religião aqui na terra ainda não conheceu a liberdade do Filho de Deus. No dia que uma alma for libertada pelo Filho de Deus, ele passa a ter pavor às religiões hoje no século XXI. Quem não sabia vai ficar sabendo agora sobre o segredo das religiões. O segredo das religiões está no livro de São Mateus, capítulo 24, nas escrituras bíblicas, a qual os religiosos chamam de palavra de Deus. Se os religiosos acreditassem de verdade nas escrituras como palavra de Deus, eles procuravam obedecer a palavra de Deus, que está nas escrituras bíblicas. As verdades das escrituras da Bíblia estão ocultas para mais de 90% das religiões do século XXI, terceiro milênio. Se os religiosos abrissem os olhos para verem o que tem por trás das religiões e quem é o centro das religiões, eles abandonavam as religiões e se libertariam das religiões. O centro das religiões não é o Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O centro das religiões é Mamon, é o dinheiro. O dinheiro fala mais alto nas religiões do que a própria palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O segredo das religiões está no dinheiro. Sem este segredo, as religiões não sobrevivem, não funcionam, abrem falência e fecham as suas portas. O dinheiro é o sustentáculo das religiões, é o alicerce das religiões, é a pedra fundamental das religiões. Este segredo só podia ser revelado nos finais dos tempos, para um pequeno rebanho aqui na terra, como o próprio Jesus Cristo disse em Lucas 12, 32. Não temos ao pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino dos céus, para todos que conheceram a verdade e foi liberto pela verdade. Será que os líderes religiosos e os seus fiéis conheceram a verdade? Foram libertos da escravidão do inimigo? Foram libertos da escravidão da lei do velho pacto? Será que uma religião como os adventistas do sétimo dia conheceram a verdade e foram libertos pelo Filho de Deus? Como uma religião que ensina aos seus fiéis a guardar os 10 mandamentos da lei do velho pacto foram libertos pelo Filho de Deus? Como uma religião que obriga os seus fiéis a obedecerem à guarda do sábado pode ter sido liberto pelo Filho de Deus aqui na terra? Como que uma religião que obriga os seus fiéis a pagarem obrigatoriamente os dízimos podem ter sido libertos pelo Filho de Deus? Este segredo oculto dentro das religiões, Deus só revela a um povo da graça de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Ao povo que estão fora da graça de Deus, não pode ser revelado o segredo que tem por trás das religiões hoje no século XXI. Somente os que conheceram a verdade que está no Filho de Deus podem ver o segredo oculto que tem nas religiões. As religiões têm o fermento dos fariseus, e este fermento dos fariseus é fermento que está levedando todas as massas religiosas aqui na terra. Toda a massa religiosa da terra que estão usando o fermento dos fariseus estão apodrecendo porque o fermento está vencido. E fermento vencido leveda toda a massa religiosa hoje no século XXI. O Senhor Jesus Cristo advertiu os religiosos quando ele esteve nesta baixa terra. Ele disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mateus 12, 1 a 3, Mateus 16, 5 a 12. Podemos dizer, sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, mais de 90% das religiões estão usando o fermento dos fariseus na sua massa religiosa. O Senhor Jesus Cristo mostra o que é o fermento dos fariseus. Veja Lucas 18, 9 a 14, Mateus 23, 23 e 24. O fermento dos fariseus é a maldita doutrina do dízimo. E principalmente, a principal doutrina dos fariseus era a doutrina do dízimo.
E o dízimo nas religiões é um fermento obrigatório para preparar toda a massa religiosa. A massa dos fariseus tem que ser fermentada com o dízimo, como dizia o fariseu na sua oração, que não era como o publicano, dava o dízimo de tudo quanto ganhava. O fariseu chamou o publicano de roubador de Deus, porque ele não pagava os dízimos para Deus. Quem voltou para casa justificado? Foi o fariseu dizimista ou foi o publicano roubador de Deus? Nos mostrem qual é a massa religiosa hoje no século XXI, que não está usando o fermento dos fariseus na sua massa religiosa. 99% das religiões usam só um tipo de massa com o fermento dos fariseus. Somente 1% usam 2 tipos de massa com o fermento do fariseu. 99% das religiões usam o fermento do dízimo na sua massa religiosa. 1% das religiões usam os 2 tipos de fermentos na sua massa religiosa, que é o fermento do dízimo e a guarda do sábado. São estes 2 tipos de fermentos que 1% das religiões usam na sua massa religiosa. 100% das religiões usam a massa fermentada com o fermento do dízimo. Apenas a religião adventista do sétimo dia usam os 2 tipos de fermentos dos fariseus na sua massa religiosa, que é o dízimo e a guarda do sábado. 99% das religiões usam só um tipo de fermento dos fariseus na sua massa religiosa. E o mais incrível é que estas religiões adventistas do sétimo dia, que usam os 2 tipos de fermento dos fariseus, que é o dízimo e a guarda do sábado, se justificam nas redes sociais que a única igreja verdadeira na face da terra são eles. Ninguém tenha dúvida, a igreja adventista do sétimo dia não é a igreja verdadeira da face da terra. Só tem uma igreja verdadeira aqui na terra, mas não é a igreja adventista do sétimo dia. Jamais o Senhor Jesus Cristo aceitaria uma igreja aqui na terra com o nome de igreja adventista do sétimo dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é nenhuma destas igrejas que foram fundadas do ano 1517 para cá. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi fundada do ano 29 para o ano 30 da nossa era cristã. Vejam, amados irmãos e ouvintes, se 100% das religiões que foram fundadas dos anos 1517 para cá têm as características da igreja que está em João 10, 11 a 16, Eclesiastes 12, 11, no dia que você encontrar uma igreja com estas características que o Senhor Jesus Cristo mostrou em João 10, 11 a 16, e que o sábio Salomão mostrou em Eclesiastes 12, 11 a 14, somente os que reconheceram o Senhor Jesus Cristo como seu único pastor, está sendo revelado o segredo que tem por trás das religiões que foram fundadas dos anos 1517 para cá, depois de Martinho Lutero ter feito a reforma na Igreja Católica Romana. Todas estas igrejas que foram fundamentadas do ano 1517 para cá se identificam como Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja de Deus, mas não tem as características da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não tem pastores, tem um só pastor. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não tem fermento dos fariseus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não precisa guardar os 10 mandamentos da lei de Moisés para ter o direito de entrar no reino de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não tem a doutrina dos fariseus, que é o fermento do dízimo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar fundamentada nas suas palavras. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não pode acrescentar nem diminuir nem um tio e nem um cedilho da doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. A doutrina do Senhor Jesus Cristo não pode ser adulterada aqui na terra por nenhum líder religioso aqui na terra. Como mais de 90% das religiões não têm as características da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não são igrejas de Cristo, são igrejas dos homens que estão com a mente cauterizada. Uns acrescentam e outros diminuem
a doutrina do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. O primeiro sinal de uma igreja não ser do Senhor Jesus Cristo é ter homens intitulados pastores, é ter a doutrina do dízimo, é guardar o sábado e não andar em santidade, é não preservar os costumes santos, é não concordar com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que é o fundador da Igreja de Deus aqui na terra. O fundador da Igreja de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não usou a letra S quando pronunciava a palavra minha igreja. O Senhor Jesus Cristo nunca falou as minhas igrejas. Quando usava a palavra igreja, não dizia as minhas igrejas. Para se encontrar a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI não está muito fácil. Só encontra a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI se o Espírito de Cristo revelar. Porque se não for por revelação, ninguém pode encontrar a igreja do Senhor Jesus Cristo no meio de mais de 10 mil religiões aqui na terra. Hoje no século XXI, terceiro milênio, o povo religioso estão enlouquecendo, correndo de um lado para o outro, de uma parte para a outra, procurando a igreja do Senhor Jesus Cristo e não estão encontrando a igreja verdadeira. Em todas as igrejas em que você entrar, o líder e seus fiéis dizem: esta é a igreja verdadeira, não tem outra igual à nossa. Se você procurar a igreja adventista do sétimo dia, o líder da igreja vai dizer para você: você agora encontrou a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Nesta igreja todos obedecem aos 10 mandamentos que Deus ordenou na lei. Nós somos os únicos a cumprir as ordens da lei de Deus aqui na terra. É lamentável se ouvir de uma liderança, de uma religião, que a sua igreja é verdadeira, é a verdadeira igreja de Deus. Como é que uma igreja é de Deus desobedecendo ao Filho de Deus aqui na terra? Deus não fundou nenhuma igreja aqui na terra. Quem fundou as igrejas aqui na terra foram os homens. Quem fundou a igreja verdadeira aqui na terra, a igreja de Deus, foi o Filho de Deus. Quem não obedeceu ao Filho de Deus, também não obedece a Deus. Deus entregou todo poder e autoridade na terra e nos céus, nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Para uma igreja dizer que é uma igreja de Deus, em primeiro lugar, precisa obedecer ao Filho de Deus. Não adianta ser hipócrita para dizer que obedece a Deus, mas desobedece ao Filho de Deus. Os adventistas do sétimo dia dizem que guardam os 10 mandamentos da lei, mas desprezam os 2 mandamentos ordenados pelo Filho de Deus. O Filho de Deus disse que destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso quer dizer que o Filho de Deus não aprova esta obediência dos adventistas do sétimo dia na lei. Podemos dizer, sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, os adventistas do sétimo dia são adversários do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Aqueles fariseus adventistas do sétimo dia, no tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra, é os mesmos adventistas do século XXI, terceiro milênio. São os mesmos hipócritas e usam o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vamos pedir ao Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que tenha misericórdia destes pobres adventistas do sétimo dia, que estão caídos da graça de Cristo, que estão separados de Cristo, conforme disse Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 1 a 4. Paulo é um ex-adventista do sétimo dia. Será que se Paulo tivesse morrido na igreja adventista do sétimo dia, será que ele podia dizer aquelas palavras que está escrito em 2 Timóteo 4, 7 e 8? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo, para dizer estas palavras, combati o bom combate, teve que renunciar tudo o que ele tinha aprendido com os mestres, com o mestre Gamaliel nas escolas dos seminários adventistas. Tudo que Paulo tinha aprendido
nos seminários teológicos dos adventistas do sétimo dia, ele considerou como lixo para ter o direito de ser chamado um bom cristão. Os adventistas do sétimo dia não sabem o que significa ser um bom cristão. Paulo, antes da sua conversão, ele era um bom cristão. Paulo, antes da sua conversão, ele era adventista do sétimo dia, cumpria os 10 mandamentos, porque a sua religião era farisaica. Saulo era um bom fariseu e não um bom cristão. Saulo perseguia os cristãos, porque a sua religião era contrária ao cristianismo. Provera Deus que Deus desperte dos sonos os adventistas do sétimo dia para o mesmo que Paulo fez. Os adventistas do sétimo dia façam também. Saiam da lei e venham para a graça do Filho de Deus, para que tenham o direito de entrar pela porta da cidade santa, a Nova Jerusalém Celestial, porque de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, todos que cometem mentira e todos que amam a mentira. A sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8 e 27. Somente o Senhor Jesus Cristo pode livrar as almas de passarem pela segunda morte. A única solução para não passar pela segunda morte é a graça do Filho de Deus. Sem a graça do Filho de Deus, todos passarão pela segunda morte. É lamentável se ouvir milhares de igrejas se dizendo igrejas verdadeiras, rejeitando a graça do Filho de Deus aqui na terra. Mas ainda batem no peito e dizem que estão salvos, porque pertencem a uma igreja aqui na terra, a qual os homens deram o nome de igreja fulana de tal. Os religiosos buscam a sua salvação em uma religião e não no Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode salvar o pecador. Quando reconhece o seu pecado e pede perdão ao Senhor Jesus Cristo e aceitam a graça do Filho de Deus na sua vida. Se religião salvasse, não iria se perder tanta gente na terra. Por quê? Tem muitas religiões aqui na terra. É religiões demais aqui na terra. Mais de 90% das religiões do século XXI cheiram mal nas narinas de Deus nos céus. Os povos do século XXI não estão fazendo diferença dos povos do tempo de Noé. É a mesma corrupção, é a mesma incredulidade nos povos da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. Sobre sabe quem está causando toda esta corrupção nos povos do século XXI? É um Deus chamado Deus deste século, como disse Paulo aos Coríntios, veja 2 Coríntios 4, 1 a 4. O Deus deste século tem cegado os religiosos para eles não verem a luz do verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque este Evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI não é o Evangelho do Filho de Deus. É um Evangelho diferente. É um Evangelho libertino. É um Evangelho sem renúncia. É um Evangelho sem cruz. É um Evangelho materialista que só buscam as coisas terrenas. O Deus deste século consegue cauterizar a mente dos religiosos para eles crerem na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Nós estamos nos finais dos tempos, profetizado por Paulo, Pedro e Judas, e pelo próprio Jesus Cristo. Mas os homens com a mente cauterizada não conseguem ver os tempos profetizados se cumprindo hoje no século XXI, terceiro milênio. Estas religiões do século XXI é um lixo para Deus. Deus não tira nenhum proveito nestas religiões do século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% das religiões do século XXI é um curral de bodes. Veja o que Deus falou pela boca do seu profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 10. Zacarias 11, versículo 8. Contra os pastores se acendeu a minha ira, castigarei os bodes. Estas igrejas que os pastores chamam de igrejas, não é igrejas, é curral de bodes, pastoreada pelos seus pastores. Aonde se encontram os pastores e os bodes hoje no século XXI? É nas religiões, a qual os religiosos chamam de igreja, porque Deus estava irado contra os pastores no tempo do profeta Zacarias. Como foi que Deus chamou os povos que os pastores pastoreavam? Chamou de bodes.
Será que os pastores das igrejas do século XXI têm as mesmas características dos pastores do tempo do profeta Zacarias? Sim, tem. Como o Senhor Jesus Cristo viu os pastores dos fariseus no tempo em que ele esteve nesta baixa terra? Veja João 10, 1 a 16. Não estavam fazendo diferença dos pastores do tempo do profeta Zacarias. Eram os mesmos pastores do tempo do profeta Zacarias. O Senhor Jesus Cristo chamou de ladrões e salteadores e mercenários. E mais, estas igrejas pastoreadas por estes pastores ainda se justificam nas redes sociais que são verdadeiros pastores e as suas igrejas são verdadeiras igrejas. Deus, usando a boca do seu profeta Amós, ele diz: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Deus não vai deixar nada oculto que ele não tenha revelado para os seus servos profetas. Os servos e os profetas de Deus que Deus está levantando nesses últimos tempos não podem pregar nas religiões, porque os líderes religiosos não permitem que os servos de Deus e os profetas de Deus preguem nas suas religiões ou nas suas igrejas. Porque a pregação que se pode pregar hoje no século XXI nas igrejas tem que ser uma pregação que os povos queiram ouvir. Não se pode pregar nas igrejas do século XXI doutrinas e costumes santos. Doutrina dos santos não se pode pregar nas igrejas do século XXI. As doutrinas dos demônios invalidaram as igrejas do século XXI, ou invadiram as igrejas do século XXI. E os líderes religiosos estão de comum acordo com todas as doutrinas dos demônios, que nada vale nada, isso não tem problema, aquilo não tem problema. Deixem o povo à vontade para fazer o que eles bem quiserem. Se pregar a sã doutrina dos costumes santos, o povo sai das igrejas e vão para as outras igrejas, porque hoje no século XXI tem igrejas para todas as modalidades, tem igrejas até dos homossexuais e lésbicas. Os povos religiosos não conhecem as profundezas de Satanás aqui na terra. Ele tem fundado igrejas e mais igrejas aqui na terra para enganar os povos religiosos na terra. Satanás é tão profundo e sagaz que ele usa as escrituras nestas igrejas fundadas por ele aqui na terra. Não tem nenhum líder religioso que compreenda mais profundamente as escrituras sagradas do que o inimigo das nossas almas. O inimigo fundou as suas igrejas e deu instruções a seus pastores, aonde eles podem fazer a leitura nas igrejas para os seus fiéis. Tem passagens da escritura que o inimigo proíbe seus pastores de fazer nas igrejas para os seus fiéis. O inimigo diz para os seus pastores: muito cuidado com a leitura do capítulo 10 de João 1 a 16. Vocês não podem ler este capítulo 10 de João nas igrejas, porque se o povo entender nos seus originais, eles abrirão os olhos e descobrirão o segredo oculto que tem por trás das nossas igrejas ou das nossas religiões aqui na Terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Este segredo que tem oculto por trás das religiões, só quem pode revelar é o Espírito Santo. Para quem não concorda com o Espírito Santo, jamais pode entender as escrituras nos seus originais. Mais de 90% das igrejas são proibidas de ler para os seus fiéis muitas passagens das escrituras. Os demônios se entronizaram nos púlpitos de muitas igrejas hoje no século XXI para pregarem as suas falsas doutrinas diabólicas para os seus fiéis. É aquelas mesmas doutrinas profetizadas por Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 1, 2, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Timóteo 4, 1 a 4. Os amados irmãos e ouvintes estão se perguntando: se o que este pregador está pregando é verdade, como podemos encontrar uma igreja verdadeira hoje no século XXI? Vocês não estão obrigados a dar crédito à pregação do porta-voz de Deus. O porta-voz de Deus tem que pregar o que Deus lhe manda pregar. Um porta-voz de Deus não prega o que o povo quer ouvir, prega o que o povo precisa ouvir. E tudo o que o povo precisa ouvir,
o porta-voz de Deus está pregando nesta mensagem de advertência, ou que os povos ouçam ou deixem de ouvir. O porta-voz de Deus está tocando a trombeta e avisando o grande perigo que está correndo as nações religiosas dos últimos tempos, por deixarem de dar ouvido à voz do bom pastor para dar ouvido à voz dos falsos pastores. O segredo oculto que tem por trás das religiões do século XXI, do terceiro milênio, está sendo revelado para os atalaias da última hora. Esta mensagem vai ser pregada no mundo inteiro através das redes sociais. Os atalaias da última hora não tem lugar nas religiões para pregar o que Deus manda pregar. Os atalaias da última hora têm lugar nas redes sociais para pregar o que Deus manda pregar. O inimigo das nossas almas não gosta das nossas mensagens, das mensagens de um atalaia de Deus. Por quê? Um atalaia de Deus tem o dom da revelação para revelar segredos que estão ocultos por trás das religiões aqui na terra. O próprio Filho de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que um dia não venha a ser descoberto. Chegou o tempo para que tudo que está oculto seja revelado e tudo que está escondido venha a ser descoberto. Deus não podia deixar por mais tempo que estas religiões prevalecessem na terra, mentindo e enganando as nações religiosas da terra, se passando por verdade ou pela verdadeira igreja na terra. Este segredo que está oculto por trás das religiões está sendo revelado nesses últimos tempos, antes do toque da última trombeta, para que naquele dia ninguém tenha desculpa diante do Filho de Deus no seu tribunal, dizendo: Senhor, nós nunca ouvimos alguém falar que nas religiões não tinha a verdade, que os seus líderes religiosos diziam que tinha a verdade. Qual é uma religião aqui na terra que diz para os seus fiéis que na sua religião não tem a verdade? Todas têm a ousadia de enganar os seus fiéis que na sua religião tem a verdade e não tem a mentira aqui na terra. Aqui está o segredo oculto por trás das religiões na terra. Todas dizem que são verdadeiras e que não são falsas igrejas. Como estes líderes religiosos não querem obedecer à verdade, o próprio Deus envia a operação do erro para que eles creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade, conforme Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. O segredo que tem por trás das religiões do século XXI é este: que no lugar da verdade está a mentira, no lugar do verdadeiro está o falso, no lugar do bem está o mal, no lugar da bênção está a maldição, no lugar do bom pastor está os maus pastores, no lugar da graça está a lei, no lugar do amor está o ódio, no lugar do Espírito Santo está os espíritos enganadores, no lugar da palavra de Deus está a palavra do homem, no lugar que é para habitar o Espírito de Deus, habita os espíritos de demônios. Dos anos 1507 para cá, a terra tem se tornado a terra do contrário. Tudo que não é de Deus tem ocupado o lugar de Deus aqui na terra. A mentira tem ocupado o lugar da verdade. A igreja tem ocupado o lugar, as igrejas têm ocupado o lugar da igreja. No lugar de Cristo está ocupando Belial. No lugar da luz está ocupando as trevas. No lugar para estar os santos está ocupando os perdidos. No lugar que era para se adorar a Deus, estão adorando o inimigo de Deus. No lugar que era para estar os convertidos, está ocupando os incrédulos. No lugar que era para estar sentado o Filho de Deus, está ocupando os filhos do maligno. No lugar que era para estar a graça do Filho de Deus, está ocupando a lei de Moisés. No lugar que não era para existir a avareza está entronizada, dominando. No lugar de onde o Senhor Jesus Cristo expulsou
os comerciantes do templo, hoje é um comércio de almas humanas na terra. No lugar que era para habitar a honestidade, habita a desonestidade. No lugar que era para habitar os verdadeiros, está habitando os mentirosos. No lugar que era para habitar os libertos, está habitando os escravos. No lugar que era para habitar os que não amam o mundo, está habitando os amantes do mundo. No lugar que era para se encontrar os vivos, só se encontra os mortos. No lugar que eu estou falando, que era para habitar todas estas coisas, e habita outras coisas, este lugar e as igrejas, nas igrejas não era para habitar tantas coisas contrárias, como se vê hoje no século XXI, terceiro milênio. Nós habitamos na terra do contrário. Nas igrejas era para existir honestidade. Mas vejam o que existe nas igrejas do século XXI. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário do certo. Isso quer dizer que nas igrejas não era para se tomar o santo nome de Deus em vão. Porque as escrituras diz: não tomarás o santo nome de teu Deus em vão. E não tem um lugar que se tome mais o santo nome de Deus em vão do que nas igrejas. Sabe por quê? Os líderes religiosos tomam o santo nome de Deus em vão? Porque o inimigo cauterizou a mente dos líderes religiosos. Somente quem tem a mente cauterizada toma o santo nome de Deus em vão nas suas religiões aqui na terra. Os amados irmãos e ouvintes sabem que Deus tem preparado um lugar nos céus que muitos que habitam na terra do contrário não vão poder entrar nesta cidade. Vamos ouvir o que o dono da verdadeira igreja diz sobre quem não vão poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém Celestial. Vejamos, ouçamos a voz do bom pastor, dando a lista dos que habitam aqui na terra do contrário, que não vão poder entrar na terra santa. Veja Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8 e 27. Todos que habitam na terra do contrário, que estiver nesta lista do Apocalipse 22:15, Apocalipse 28 e 27, não vão poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém Celestial. Mais de 90% das igrejas do século XXI não crê nas palavras que foi dita pelo único pastor da verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Tem uma igreja verdadeira, mas não é a igreja adventista do sétimo dia, como eles pensam e publicam nas redes sociais, que ela é a verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Ela não é a verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Então os adventistas do sétimo dia, eles se justificam que são os verdadeiros, mas Deus não aprova esta palavra que eles dizem, que a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja verdadeira que tem aqui na terra. A igreja verdadeira se encontra nas escrituras, em João 10, 11 a 16 e Eclesiastes 12, 11 a 14. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu créditos. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus mandar falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Era este o segredo oculto que Deus tinha para revelar para os religiosos que habitam na terra do contrário, hoje no século XXI, terceiro milênio. É o conselho, é a palavra revelada dos céus para todas as religiões aqui na terra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? Palavra amém significa eu concordo, assim seja. Então Deus e o Senhor Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém para esta mensagem, porque esta mensagem não é escrita pela carne, é escrita pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Cristo. Então jamais a carne penderia para ensinar uma mensagem desta natureza divina como esta que vocês acabaram de ouvir nesta mensagem. Vocês acabaram de ouvir um porta-voz de Deus na terra, um atalaia de Deus, avisando e
tocando a trombeta e dizendo para vocês que as religiões são um esconderijo de pecadores. Nas religiões não habita a verdade. Nas religiões não habita o que vocês estão procurando, que é a salvação de vocês. Nas religiões tem um segredo, e este segredo está sendo revelado para aqueles que acreditam no Deus único e verdadeiro e em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, para as religiões, esses segredos vai ficar oculto, até que eles abram os olhos e vejam o Filho de Deus como o único pastor verdadeiro da Igreja de Deus aqui na terra. Então, mais uma vez, nós estamos dizendo, irmãos, fique ouvindo aí um hino para a honra e glória do nome de Jesus. Preste atenção à letra desse hino que você vai ouvir agora. Deus seja louvado. Vem ardendo o dia da ira do Senhor, o grande dia muito tremendo para todo triste pecador, o dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes de alaridos, gemidos, clamores, gritaria. Quando o Senhor fez a justiça e olhar do céu com grande ira, ele ceifa os príncipes da terra. A maldição e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará a balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A
igreja, por isso manda falar. Não me importa se alguém ficar zangado, o importante é o recado que ele manda entregar. Uma das coisas é a política nos púlpitos, homens ímpios e corruptos ocupando o altar. Muitos obreiros já não têm visões de Deus, tais como fariseus estão brincando de pastor. E o trabalho não estão levando a sério, pensam que o ministério é uma coisa sem valor. A sã doutrina eles não estão pregando, a igreja está esfriando e quem sofre é o Senhor. O inimigo tem lançado seus modelos, hoje o corte de cabelos nas irmãs já é normal. Televisão é doutrina ultrapassada, dizem que está liberada, assistir já não faz mal. E quando falo, dizem que sou quadrado, sou cantor ultrapassado, sem futuro afinal. Modas estranhas e pinturas esquisitas que o diabo acha bonitas, na igreja estão entrando. E os responsáveis do combate desse mal, muitos dormem, afinal, não estão mais exortando. Naquele dia que eles vão dizer, ante o rei irão tremer, amargamente chorando. Se Jesus Cristo não tiver perdão de nós, e calar a sua voz e mandar a provação, mais da metade vai negar a sua fé. Muitos crentes vão até blasfemar da salvação. Porém aqueles que guardarem deste mundo vão sentir gozo profundo na gloriosa Sião.